amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. Eu sou o Thiago e não vou calar minha boca. Olha só a introdução nova, porque a gente tá voltando aqui no canal a falar das Crônicas de Gelo e Fogo. Que alegria, finalmente, muito pânico e medo aí sobre não voltar a falar aí das crônicas, porém, como eu tinha prometido, toda semana vai ter um vídeo ainda falando do universo do George R. R. Martin, e esse vídeo deve sair geralmente nas quartas-feiras, então vocês podem ficar tranquilos que as crônicas vão continuar aqui no canal, apesar da mudança de identidade visual, do nome do canal, e até um pouco a mudança de foco que a gente vai ter no conteúdo, mas GOT segue firme e forte, vocês podem ficar tranquilos. E pra gente voltar e falar das crônicas, já que o canal teve um pequeno hiato aí nesse começo do ano, né? Ficou um pouco difícil de manter aí o ritmo dos vídeos, porque eu fiz uma mudança. Mas a gente hoje vai falar de um tema que eu gosto muito e acho muito interessante, apesar de ser um tema mais simples, que são as 10 batalhas mais importantes da história de Westeros e Essos. E esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Então hoje a gente vai falar do top 10, né, do 10 do 10º lugar ao 6º lugar das batalhas mais importantes. E na semana que vem, na quarta-feira, a gente vai falar a segunda parte com o top 5. Né? Então, da 5ª batalha mais importante até a primeira batalha mais importante. Vale ressaltar também que, claro, eu fiz uma boa pesquisa aí para fazer essa lista, mas ela se baseia muito na minha opinião. Então, sempre que vocês discordarem, tiverem outras ideias, vocês podem deixar nos comentários também. Então, é isso, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E começando com o 10º lugar, a segunda batalha de Tumbleton, que aconteceu lá na Campina, né, na cidade de Tumbleton, durante a Dança dos Dragões em 130 DC. Essa batalha, assim como todo o conflito da Dança dos Dragões, foi uma disputa entre o lado dos verdes, né, apoiadores do rei Aegon II, contra o lado dos negros, que eram apoiadores da Rhaenyra Targaryen, né, assim como a gente vê lá em House of the Dragon. E essa batalha tem esse nome de segunda batalha de Tumbleton porque houve, né, antes dela, obviamente, a primeira batalha de Tumbleton, que também aconteceu durante a Dança dos Dragões. Na primeira batalha de Tumbleton, o lado dos negros tinham dois aliados, o Ulf, o branco, e o Hugh the Hammer, que eram dois cavaleiros de dragão, ambos sementes de dragão, né, ou seja, bastardos legitimados lá da região de Pedra do Dragão, que foram montadores, que conseguiram, né, domar dragões. Quando o Jacaerys fez lá a semeadura dele, chamou todos os bastardos da região para poderem tentar domar dragões e fortalecer o lado dos negros. E eles eram dois desses cavaleiros que tiveram sucessos e tinham seus dragões. Se eu não me engano, o Silverwing e o Vermithor, deixa eu conferir. Sim, o Silverwing e o Vermithor eram os dragões que eles conseguiram montar. E eles estavam liderando as forças dos negros na cidade de Tumbleton, né, avançando pela Campina, quando eles resolveram trair a Rhaenyra e tacar fogo na cidade, dominar a cidade e matar todos os negros que tinham se rendido lá. Isso teve uma consequência enorme, já que a Rhaenyra ficou muito ressabiada, como a gente diz aqui no Paraná, né? Ela ficou com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha, em relação a bastardos, apesar dela ser mãe de bastardos, né, o que é meio estranho. Mas existe um preconceito muito grande, né, com bastardos em Westeros, como a gente vê lá com o Jon Snow, e a Rhaenyra começou a achar que todos eles eram de fato traidores. E isso fez com que ela mandasse prender o Adan Velaryon, que era supostamente o bastardo do Laenor, né, o primeiro marido aí da Rhaenyra, supostamente era o bastardo dele, e ela mandou prender ele. O Corlys Velaryon fica bravo porque ela tinha legitimado ele e era de fato ali o último herdeiro ali do Corlys, né? E ele ajuda o Adan a fugir, o que faz com que a Rhaenyra tome várias decisões erradas, inclusive mandando prender o próprio Corlys. Enfim, a segunda batalha de Tumbleton começa quando o Adan, para provar para Rhaenyra que os bastardos não eram todos traidores, vios e sujos, e ele reúne um exército de 4.000 homens e marcha para Tumbleton para tentar retomar a cidade. Essa é uma das batalhas mais importantes aí da Dança dos Dragões e ela tem como vitorioso o lado dos negros. Porém, os negros não conseguem ter uma vitória completa, já que a cidade não consegue ser tomada. Então, apesar de eles conseguirem vencer o exército dos verdes que estava na região, eles não conseguem tomar Tumbleton. E dos 4 dragões que participaram da batalha, apenas um sai vivo, né, que foi o próprio Silverwing. Nessa batalha lutaram o Vermithor, o Silverwing, o Tessarion e o Sea Smoke, e só o Silverwing saiu vivo, sem contar que o Ulf, o branco, e o Hugh the Hammer
também faleceram, né, durante o conflito. O Adam Velaryon também morre e vários outros líderes aí, lords importantes, tanto do lado dos negros quanto do lado dos verdes. Bom, por que essa batalha é historicamente importante? Porque ela basicamente impediu que os verdes reunissem suas forças ali em Tumbleton e tivessem um caminho livre para marchar contra Porto Real, que estava sob o domínio da Rhaenyra. Se eles tivessem feito isso, provavelmente os verdes teriam dominado Porto Real e acabado com a Rhaenyra, e o Aegon teria sido coroado rei, e talvez a dinastia inteira Targaryen teria sido bem diferente. Ou talvez, sei lá, os verdes tivessem chego na cidade com seus dragões, e eles teriam queimado Porto Real, né? Então Porto Real poderia ter sido destruída numa batalha épica, porque quase todos os dragões da época estariam ali em Porto Real. Sem contar que o fato do Adam ter liderado essa ofensiva dos negros e ter sido bem sucedido em derrotar os verdes ali em Tumbleton fez com que a Rhaenyra se mantivesse ali em Porto Real, e tudo isso acabou culminando na revolta, né, lá do pastor, que teve o ataque ao Fosso dos Dragões e uma série de caos que aconteceu lá na cidade, o que levou também à derrocada não só da Rhaenyra, como da dinastia Targaryen, né, ao longo do tempo, já que boa parte dos dragões morre no ataque ao Fosso dos Dragões. Falei muitos dragões, muito Rhaenyra, muito Targaryen, então vai ter bastante coisa para vocês criticarem aí da minha dicção Targaryen, na minha dicção aí nos comentários. Mas enfim, a segunda batalha de Tumbleton é uma batalha bem importante, estou ansioso aí para ver como que ela vai ser retratada em House of the Dragon. Em nono lugar, 170 anos depois, a gente vai ter a Batalha de Castelo Negro, lá no norte, lá na muralha. E como vocês devem lembrar, né, tanto lá do terceiro livro e também da série, né, que essa batalha é retratada lá na quarta temporada, em Castelo Negro a gente tinha poucos patrulheiros, já que o Lorde Comandante Mormont resolve levar quase toda a Patrulha da Noite para o norte, né, para as Terras de Sempre Inverno, para tentar entender o que estava acontecendo, porque os patrulheiros dele estavam sumindo, os selvagens estavam tentando fugir a qualquer custo e tinha algo muito estranho rolando, né? E claro, a gente sabe que eram os outros, mas o Mormont não sabia, e ele leva a galera dele até o punho dos primeiros homens quando eles são atacados pelos outros e seu exército, e boa parte da patrulha fica massacrada e tem que voltar lá para Castelo Negro em frangalhos. O Mance Rayder, né, o famoso rei para lá da muralha, aproveitando esse momento, né, de fraqueza da Patrulha da Noite, resolve reunir ali todas as tribos que ele já tinha sob o controle dele e manda todo mundo marchar em direção à muralha para fazer um ataque definitivo a Castelo Negro, para eles poderem passar para Westeros e poder ficarem supostamente em segurança. Ele tinha cerca de 40 mil soldados ao lado dele, claro, soldados selvagens, né, não tão disciplinados e de várias tribos diferentes, mas ele tinha também mamutes no seu exército e alguns gigantes. E para fazer um plano ainda mais bem executado, ele manda cerca de 200 selvagens escalarem a muralha, né, um pouco antes do ataque, para eles poderem contornar ali as defesas de Castelo Negro e atacarem pelo sul. E o Jon Snow vai junto com ele, já que ele tá com os selvagens dessa época, e ele consegue escapar assim que ele passa, né, pro lado de cada muralha, ele consegue escapar, ir para Castelo Negro e avisar o Donal Noy, né, que nessa época tava basicamente liderando a galera, e avisar eles que os selvagens estavam chegando, que o Mance Rayder estava chegando e eles precisavam se preparar para a defesa de Castelo Negro, o que eles começam a fazer. E particularmente esse é um dos meus momentos favoritos dos livros, né? A gente vê ali o Donal Noy comandando tudo, a forma como eles se preparam ali, basicamente com arqueiros, né, para defender a muralha pelo alto mesmo, as armadilhas que eles fazem para os selvagens. O Mance Rayder chega ali em Castelo Negro, mas ele espera primeiro para os Ten, né, que estão ali, os que escalaram a muralha, para eles fazerem um ataque, ver se eles conseguiam eles mesmos, né, vencer ali a Patrulha da Noite e abrir os portões. E é nesse momento que a gente vê ali as primeiras batalhas, os patrulheiros resistindo, tacando fogo na escada para todo mundo cair, tacando lá os barris com água congelada. É muito legal todo esse trecho. Porém, quando os Tens não conseguem ser bem sucedidos em tentar vencer a patrulha, o Mance Rayder ordena o ataque. E são vários dias de conflito, né, no qual a gente vê a patrulha resistindo. Depois de alguns dias de conflito, né, o Mance Rayder acaba não conseguindo ser bem sucedido no seu plano de atravessar Castelo Negro, mas o próprio Donal Noy acaba morto defendendo lá os túneis, inclusive numa cena que foi bem adaptada na série, é uma cena muito legal, mas eles ficam nesse impasse
até que numa armadilha política ali da Patrulha da Noite, né, feita pelo Thorne especialmente, e do Janos Slynt, tinha esquecido o nome dele, eles fazem com que o Jon Snow vá negociar com o Mance Rayder, na expectativa de que o Mance Rayder matasse o Jon Snow. Porém, do nada, milagrosamente, não é tão do nada, né, mas milagrosamente chega o Stannis com 1.500 cavaleiros e consegue finalizar o exército ali do Mance Rayder, né, numa cena também que a gente tem lá na série. E bom, essa batalha ela é bem importante por motivos óbvios, né? Primeiro pelo impacto que ela tem, já que eram 40 mil selvagens contra poucos patrulheiros, né? E mesmo se eles conseguem ser bem sucedidos em defender a muralha, mostrando a vantagem que é ter ali Castelo Negro, que é ter a muralha do lado da Patrulha da Noite para defesa. Porém, ela tem outros efeitos, outras consequências práticas na história. A primeira delas é impedir que os selvagens, né, chegassem em Westeros, já que 40 mil dessa galera, né, rondando ali o norte, seria bem caótico e teria mudado com certeza, né, todo o rumo dos eventos que a gente tem ali da Guerra dos Cinco Reis e do que a gente tem no quarto livro e no quinto livro também. Além disso, o fato do Stannis ter ajudado a Patrulha da Noite, ter conseguido vencer o Mance Rayder, permite que ele tenha um posto para ficar ali no norte, para começar, né, a operação dele de tentar conquistar ali a região e tirar da mão dos Bolton, né. E além disso, o Stannis, vendo que a Patrulha da Noite estava politicamente fragilizada, ele tenta forçar os patrulheiros a escolherem o seu Lorde Comandante e fica fazendo eles fazerem votações e diz que só vai sair de lá quando tiver, né, um novo Lorde Comandante. E isso acaba culminando, depois de vários fatores, na eleição do Jon Snow, que se torna aí comandante da Patrulha da Noite, o 90º... eu não sei falar esse número, mas é o 998, comandante da Patrulha da Noite. E é isso. Enfim, essa batalha tem essa importância, né, de colocar o Jon Snow nessa posição de poder, coisa que provavelmente ainda vai ser cada vez mais explorada no sexto e no sétimo livro. Ou pelo menos eu espero que sim. E já que falamos aí da Guerra dos Cinco Reis, em oitavo lugar a gente tem a Batalha do Água Negra, que aconteceu pouco tempo antes da Batalha de Castelo Negro. Essa foi uma batalha entre as forças do Stannis Baratheon contra as forças do Joffrey Lannister Baratheon, por assim dizer. Basicamente, com o Twin Lannister lutando contra o Robb Stark e com o Rhaelys Baratheon morto, o Stannis viu a oportunidade de atacar Porto Real, já que ele tinha até a vantagem naval para fazer isso, e sabia que a cidade estaria desprotegida apenas com a patrulha da cidade. Então ele reúne suas forças, que davam quase 20 mil homens, né, em diversos navios, e parte para a Baía do Água Negra para tentar invadir ali Porto Real. O que ele não contava é que o Tyrion Lannister tinha feito ali como mão do rei diversas medidas de precaução para preparar a cidade para a batalha. Ele tinha dobrado a quantidade de homens na patrulha da cidade, tinha mandado homens dos clãs para afugentarem os batedores do Stannis na Mata do Rei. Ele tinha pego os navios da frota real e enchido eles com fogo vivo, e tinha até mandado construir torres de defesa com uma enorme corrente, né, de aço, que a gente vê ele construindo durante ali o segundo livro, se eu não me engano, e é bem legal ver toda essa preparação, que ele pega todos os ferreiros da cidade para fazer isso, para fazer uma armadilha pro Stannis, que acaba caindo como um patinho nela, né. Conforme o Stannis vai avançando com seus navios pela Baía do Água Negra, ele vai vendo a frota, né, a frota real ali do Joffrey, basicamente parada, eles vão passando por eles, mas os navios estavam cheios ali da substância do fogo vivo, os navios explodem, o Tyrion manda erguer a corrente, e os navios do Stannis ficam ali todos empilhados, né, e presos no meio das chamas, né? Então isso é um baque enorme para as forças do Stannis. Eles começam a conseguir desembarcar, mas o Joffrey e o Sandor Clegane, né, o Cão de Caça, lidera ali uma ofensiva, né, contra as forças do Stannis. Então, conforme os homens iam desembarcando, o Tyrion, o Cão de Caça e mais ou menos 7 mil homens iam atacando ali as forças Baratheon, e eles foram sendo bem sucedidos, né, no começo, porém o Cão de Caça acaba ficando com medo das chamas, né, já que ele tem medo de fogo, e foge, e o próprio Tyrion é atacado por um membro ali da Guarda Real, a mando da Cersei, ferido quase mortalmente, e sem a liderança isso faz com que as forças dos Lannisters recuassem ali para a cidade. Isso acabou dando tempo para as forças do Stannis se reagruparem ali na praia e invadirem e tentarem invadir a cidade, e eles teriam sido bem sucedidos se não fosse uma aliança secreta entre os Lannisters e os Tyrell, que tinha sido feito pelo Tyrion Lannister, e que chega bem na hora para salvar a pátria e atacar ali as forças do Stannis e acabar com elas. Como eu falei, o Stannis tinha mais ou menos 20 mil homens, mas ele acaba com o exército dele completamente destruído, e ele consegue fugir e ficar vivo, né, depois da batalha, mas ele volta lá para sua fortaleza com apenas 2 mil homens sobreviventes, ou seja,
o exército quase que aniquilado. Bom, as principais consequências aí dessa batalha são o fortalecimento, em primeiro lugar, da aliança Oeste-Sul, já que depois disso o Joffrey Baratheon acaba casando, né, com a Margaery Tyrell, o que fortalece aí, esse pacto, essa aliança, né, entre os Tyrell e os Lannisters, e o Tyrion já tinha também acertado o casamento da Myrcella Baratheon com o príncipe Trystane Martell, o que fez com que Dorne também apoiasse os Lannisters, né, então ficou uma aliança muito forte pro lado do Joffrey. Essa aliança foi tão forte, para vocês terem uma noção, que o próprio Roose Bolton percebe isso e vê que não faz sentido nenhum o Robb Stark querer continuar lutando contra os Lannisters, então ele começa a planejar ali trair o Robb Stark junto com os Frey. Mas essa batalha também tem um segundo impacto, que é basicamente acabar com a pretensão do Stannis para ser rei, né? Já que ele nunca mais consegue se recuperar, pelo menos até agora, não conseguiu se recuperar dessa derrota, né? Perdendo ali boa parte da relevância que ele tinha, perdendo boa parte dos seus homens e sendo obrigado a fazer um recálculo de rota e acabar parando lá no norte, como a gente viu na batalha do Castelo Negro. Bom, e agora vamos atravessar o Mar Estreito para ir lá para Meereen para falar do nosso sétimo lugar, que é o segundo cerco de Meereen. Uma batalha que está acontecendo nesse exato momento aí, nesse limbo temporal que é o quinto livro das Crônicas de Gelo e Fogo e o sexto livro das Crônicas de Gelo e Fogo, porque essa batalha está para acontecer, ela está acontecendo e ela talvez seja uma das batalhas mais importantes aí da história de Westeros. De Westeros e Essos, no caso. Bom, e caso vocês não lembrem aí de como tá a situação lá em Meereen, a Daenerys fez toda a campanha dela pela Baía dos Escravos para libertar a galera e ela acabou conquistando 3 cidades, né? Yunkai, Astapor e Meereen. Em Meereen ela resolveu ficar para governar, já que ela percebeu que essa atitude dela de conquistar a cidade, abolir a escravidão, isso aí não estava dando certo. Porque Yunkai restituiu a escravidão um pouquíssimo tempo depois da saída da Daenerys. Em Astapor, o governo que ficou lá foi um governo meio bagunçado, por assim dizer. Eram, né, os antigos escravos que estavam governando, mas eles tomaram o poder de um jeito diferente do que a Daenerys planejou, fizeram um massacre na cidade, tentaram criar novos imaculados, enfim, foi um caos. E acabou que Yunkai conseguiu se restabelecer, né, avançou contra Astapor, conseguiu conquistar a cidade de Astapor, restituiu a escravidão lá e virou um caos completo, porque os sobreviventes de Astapor, que estavam doentes com o fluxo sangrento do que aconteceu na cidade, foram lá para Meereen e fizeram um acampamento nos portões de Meereen, um acampamento de doença, de morte, o caos completo. Eu não vou dar tantos detalhes agora, porque eu quero fazer um vídeo só sobre toda essa experiência aí da Daenerys lá na Baía dos Escravos, então vai ter um vídeo só sobre isso, eu prometo. Mas vale a gente dizer que a Daenerys tinha esse problema fora da cidade, né, com o acampamento, né, dos sobreviventes de Astapor doentes lá, mas ela também tinha um problema interno na cidade, já que os filhos da Harpia estavam fazendo uma guerra nas sombras, né, uma resistência contra o governo da Daenerys, contra a abolição da escravidão e outros costumes que a Daenerys estava tentando empregar na cidade. Para tentar selar a paz, a Daenerys acaba fazendo justamente um casamento lá com o Risdar Zolorak, para tentar apaziguar, né, os filhos da Harpia, né, que eram liderados pelas famílias mais poderosas, né, de Meereen. E a Daenerys toma essa decisão especialmente porque os Yunkaitas estavam já nos portões dela querendo cercar a cidade e conquistar a cidade, e a Daenerys viu que ela não podia lidar com um problema interno e externo ao mesmo tempo. Vale ressaltar também que os Yunkaitas não estavam sozinhos, já que eles tinham a ajuda de Qarth, de Tolos e de Nova Guis, né, nos exércitos deles, cercando ali a cidade, além de várias companhias de mercenários, como os Segundos Filhos, né, que ao ver que a Daenerys estava com os dragões presos, né, já que ela manda prender os dragões dela, porque eles estavam ficando fora de controle, os Segundos Filhos resolvem desertar e ir pro lado dos Yunkaitas também. Para tudo piorar 100%, a Daenerys, como presente de casamento pro Risdar, manda reabrir, né, as arenas de Meereen, o que faz um banho de sangue, o que faz com que o Drogon, que estava desaparecido, volte pra arena, ataque todo mundo, a Daenerys tenta conter ele, e no final das contas a Daenerys sai voando com o Drogon, abandonando a cidade. Ou seja, um caos completo. No final da Dança dos Dragões, a gente tem o Sir Barristan Selmy assumindo o controle da cidade, depondo o Risdar Zolorak, né, que já estava tentando colocar as asinhas de fora e que provavelmente conspirou para a morte da Daenerys. O Barristan consegue reassumir o controle da cidade e começa a preparar Meereen para enfrentar os Yunkaitas. E como se isso não bastasse também, a gente tem os dragões da Daenerys, né, o Viserion e o Rhaegal, que fugiram, né, dos cativeiros deles graças ao príncipe Quentyn Martell.
O caos completo nessa cidade. Eles estão queimando lá as pirâmides igual uns loucos. E a gente tem a frota do Victarion Greyjoy que tá chegando, provavelmente para ajudar a Daenerys. Ou seja, essa vai ser uma grande batalha aí dos livros, talvez a maior batalha que a gente vai ver nos livros e talvez uma das mais importantes, já que ela vai decidir o futuro da Daenerys, basicamente, né? É a partir dessa batalha que a gente vai ver se a Daenerys realmente vai direto ali pra Westeros, com que força ela vai pra Westeros e como que vai ficar a situação em Essos. Porque apesar da série ser bem simplista e no momento que a Daenerys venceu ali em Meereen, ela foi embora e pronto, acabou Essos para sempre, o George Martin não é assim. Então, tudo que acontecer ali em Essos vai ter consequências. Então, essa batalha é decisiva para a história da Baía dos Escravos, para a história de Essos e para a história de Westeros também e para a história da dinastia Targaryen. Vamos ver o que vai acontecer. E pro sexto lugar a gente vai continuar em Essos para falar da Batalha de Qohor, também conhecida como os 3.000 de Qohor, que foi uma batalha que aconteceu 400 anos antes de começar ali as Crônicas de Gelo e Fogo. Essa batalha aconteceu durante o Século de Sangue, que foi um período logo após ali a perdição de Valíria, né, quando Valíria caiu, na qual várias cidades, agora sem ter ali a Valíria para meter o terror e controlar todo mundo, essas cidades se viram livres para guerrear entre si, causar o caos completo ali em Essos, tentando se dominar, tentando se conquistar. Então foi o caos e ficou conhecido como Século de Sangue. E esse período também foi muito marcado pelo avanço dos Dothraki, que finalmente saíram ali do Mar Dothraki para começar a ir para leste e tentar queimar, conquistar e saquear tudo que eles enxergavam pelo caminho. Durante esse período teve um caos chamado Temo, que reuniu cerca de 50.000 Dothrakis no seu Khalazar, sendo que mais ou menos 25.000 deles eram de guerreiros, ou seja, era um Khalazar enorme. E eles estavam ali a todo vapor, conquistando tudo que eles iam pela frente. E a cidade de Qohor estava no caminho deles, e eles resolveram começar a se preparar para a chegada ali do Khal Temo. Então eles reforçaram, né, a guarda da cidade, chamando vários mercenários para compor ali suas forças, e quando eles viram que o Temo estava se aproximando, eles enviaram um emissário, né, para ir até Astapor e contratar 3.000 soldados imaculados para também compor a defesa da cidade. O Khal Temo chegou, né, com seu Khalazar e atacou a cidade, né, atacou Qohor com suas forças mercenárias que estavam lá para defender, e foi basicamente um massacre. No primeiro dia de batalha, os Dothraki conseguiram basicamente aniquilar todo mundo, né? Os mercenários ou morreram ou fugiram, e a vitória parecia tão fácil que os Dothrakis resolveram parar ali no primeiro dia e fazer um banquete durante a noite para festejar, para comemorar, porque no dia seguinte eles provavelmente iam conseguir vencer os Qohorik, né? Com bastante facilidade. Porém, quando chegou a manhã, a cidade não estava indefesa. Os 3.000 imaculados tinham chego e eles estavam prontos para fazer ali a defesa da cidade. Os Dothraki tinham um certo desprezo pela infantaria, como sempre tiveram, na verdade, e então eles não fizeram nenhum planejamento mais elaborado, né, já que eles eram 25.000 e basicamente eram só 3.000 Dothrakis, não fizeram nenhum planejamento para vencer eles e simplesmente foram avançando contra as lanças ali dos Imaculados, e por 18 vezes eles avançaram e por 18 vezes eles falharam. O Khal Temo morreu durante a batalha, os companheiros de sangue do Khal Temo morreram e os filhos do Khal Temo também morreram nessas investidas. Depois de mais ou menos 4 dias de combate, cerca de 12.000 Dothraki tinham morrido e tinham sobrado 600 Imaculados que ficaram com a vitória, já que o novo Khal que foi escolhido ali entre eles fez uma procissão no qual todos os Dothrakis ali do exército cortaram as suas tranças, né? Porque o Dothraki, quando ele é derrotado, ele corta a trança dele, cortaram as tranças e jogaram para os Imaculados, reconhecendo a derrota. Bom, essa batalha ela é extremamente lendária, né? E apesar dela ter acontecido há muito tempo, ela teve várias consequências importantes, tanto para a história de Essos como para a história das Crônicas de Gelo e Fogo. Por exemplo, depois dessa batalha, a fama dos Imaculados ficou enorme, né? Tanto que Qohor sempre, a partir daí, a guarda deles sempre foi feita apenas de Imaculados, e todos eles tinham na lança deles, né, a trança presa, né, de cabelo humano ali dos Dothraki, representando essa vitória que os Imaculados tiveram. Além disso, essa vitória também marcou o fim dessa investida dos Dothraki para leste, né, mantendo-eles ali no Mar Dothraki e impedindo que os Khalazares talvez tivessem tomado toda Essos, né? Então foi uma batalha importante para frear esse avanço de selvageria Dothraki. E por fim, essa batalha foi extremamente importante no imaginário, tanto que o Sor Jorah conta essa história para Daenerys para convencer a Rainha dos Dragões a contratar ela mesma um exército de Imaculados.
Ou seja, se não tivesse sido essa grande vitória deles, talvez a Daenerys não tivesse chamado os Imaculados, e a gente sabe o quão foi importante, né, a Daenerys ter dado esse passo, né, para contratar os Imaculados. Eles são a maior parte do exército dela, e é a partir, né, desse evento que a gente tem lá em Astapor, da Daenerys com os Imaculados, que ela passa a ser a quebradora de correntes também, né. Então foi muito importante para a composição da Daenerys como pessoa, essa libertação que ela fez dos Imaculados e a composição do exército dela. É uma virada de chave completa ali na história da Daenerys, né? E por isso essa batalha fica com o 6º lugar. No 5º lugar, o 5º lugar vai vir só na semana que vem, então a gente continua esse vídeo depois, porque ele já ficou bastante longo, provavelmente, com mais de 30 minutos, que é meu tempo limite com o Diego. Então, desculpa, Diego, publicamente aqui, mas a gente teve vários percalços durante a gravação desse vídeo. Mas é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham aí dessas batalhas que eu citei. Se vocês acham que elas estão fora de ordem, se vocês acham que tem uma que é mais importante do que a outra, ou uma que vocês nem colocariam. Tentem prever quais são aí as próximas batalhas que vão estar na lista, e a gente se vê falando sobre GOT na semana que vem. Mas lembrando que na sexta-feira já vai ter vídeo de novo, tá? Então não sumam, não desistam do canal, porque a gente vai continuar por aqui. Mas é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Pra caçar o negro em frangalhos. Peraí, pausa. Tem que pausar. Diego. Nosso escritório foi atacado por animais exóticos. E muito mal. No caso, uma lagartixa enorme. Era necessário todo o caos? Não, mas ela era bem grande. Então vamos recomeçar, né? Os apoiadores inclusive a Bastalha de Bastardos. E também, qual que é o nome dele? Esqueci agora. Ó, a lagartixa subindo a parede. Olha como ela tá sem rabo. Ela tá sem rabo. Então ela esteve numa luta, provavelmente. Enfim, é isso. Se a gente não sobreviver, foi um ataque mortal da lagartixa. Mulher, tu quer pausar o vídeo pra lidar com a lagartixa? Porque se você ficar me olhando com essa cara de medo... Vai, pausa o vídeo, pelo amor de Deus. Take 7. Sobrevivemos ainda ao ataque da lagartixa.